Vamos lá dar início a mais uma sessão de conferências. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de agradecer a toda a gente que neste tempo de pandemia resolveu passar este final de tarde connosco. Estamos a dar início à terceira sessão online de um ciclo de conferências organizado pela Delegação de Braga da Ordem dos Advogados. O tema em si é e depois do Covid, a realidade e a reestruturação da insolvência. E temos o apoio do Conselho Regional do Porto, que muito honrosamente nos cedeu as suas credenciais e a plataforma Zoom. Para a sessão de hoje temos a presença da doutora Isabel de Paiva, ilustre colega da nossa comarca, pelo que já lhe dirijo o meu cumprimento pessoal e em especial da delegação de Braga, e dizer-lhe que a presença dela muito nos honra neste ciclo de conferências. A doutora Isabel de Paiva já tem algum currículo profissional e académico, como comecei por dizer, é advogada aqui na comarca de Braga, fez a sua licenciatura na Escola de Direito da Universidade do Minho, frequentou um curso sobre Direito e Insolvência na Faculdade de Coimbra e presentemente encontra-se a frequentar uma pós-graduação em Direito do Trabalho e da Segurança Social na Universidade Católica do Porto. Vamos então dar a palavra à doutora Isabel de Paiva. Faça o favor de começar. Muito obrigada, doutor António. Antes de mais, e em igualdade com o meu colega, quero agradecer a todas as pessoas que disponibilizaram aqui algum tempo para assistir a esta sessão. Quero também agradecer à Delegação de Braga pelo convite para abordar aqui um tema que, na verdade, nos vai ser muito útil para o futuro e nos vai trazer aqui bastantes problemas, que é a realidade destas empresas quando passar esta crise de saúde pública, esta crise sanitária e passar para uma crise económica. Quero também agradecer o apoio que o Conselho Regional do Porto nos está aqui a dar. Quero fazer uma primeira nota antes de iniciar em si a sessão. Quero dizer que não é de todo a minha intenção estar aqui com um discurso demorado e entrar em pormenores da insolvência e dos processos de revitalização e recuperação das empresas, pois tenho a certeza que existem outros colegas que nos estão aqui a ouvir e que estão muito mais capacitados para falar em pormenor destes processos. O meu objetivo com esta sessão é unicamente abordar algumas partes e alguns pontos essenciais destes processos e fazer uma ligação com a situação atual que estamos a viver e com estas leis novas avulsas que têm vindo a ser publicadas. Nesse sentido, vou então iniciar aqui algumas ideias e quero começar por referir que, apesar de estarmos aqui a falar de recuperação e insolvências que pode parecer mais ligado para as empresas, eu vou fazer uma divisão, e uma divisão que me parece lógica, que é, vou falar primeiro da insolvência de pessoas coletivas e de seguida vou falar da insolvência de pessoas singulares. Vou começar apenas por abordar alguns pontos base, ou seja, para tentar depois, mais tarde, vou enquadrar aqui a situação. Portanto, vou começar por dizer os pressupostos subjetivos e objetivos da insolvência e quem pode ser declarado insolvência e o que é uma situação de insolvência. Tradicionalmente, e antes de uma alteração ao Código das Insolvências, só os comerciantes podiam ser declarados insolventes. Para os não comerciantes existia uma insolvência civil. Hoje em dia, como sabem, já não é assim. Tanto comerciantes como não comerciantes podem ser declarados insolventes. E, portanto, no artigo 2º do CIR temos todas as pessoas que podem ser declaradas insolventes. E quando é que estas pessoas podem ser declaradas insolventes? De uma maneira muito geral, é quando o devedor se encontre impossibilitado de cumprir as obrigações vencidas. Por esta definição tão genérica, a primeira coisa que a mim me vem à cabeça é que, neste momento, se calhar 80% ou 70% das empresas do nosso país estão impossibilitadas de cumprir as suas obrigações vencidas. Algumas porque não estão a produzir como deveriam e outras até porque foram obrigadas a fechar.
Portanto, à partida, parece-me que a situação que as empresas estão a passar, ou a maioria das empresas, se enquadra nesta definição do que é a situação de insolvência. Depois, acho que vamos passar ao problema central e que tem vindo a dar aqui algumas discussões, agora não tanto com a publicação da nova lei, da 4C/2020, mas que deu aqui alguma discussão, que é o dever da apresentação à insolvência. Como os senhores doutores sabem, o devedor deve requerer a declaração da sua insolvência dentro dos 30 dias seguintes à data do conhecimento dessa situação. E a insatisfação deste dever de apresentação à insolvência pode originar a culpa grave na insolvência, o que induz, consequentemente, uma qualificação desta insolvência como culposa. E, naturalmente, essa qualificação como culposa pode acarretar consequências de caráter criminal. Ou seja, esta é uma norma que causa uma enorme pressão às empresas que, encontrando-se numa situação mais difícil e que pode vir a ser irreversível, fazem logo uso desta norma. E a questão colocou-se: estando as empresas impedidas de trabalhar ou de trabalhar normalmente no seu curso normal, e estando a entrar numa fase de situação de insolvência, ou seja, terem as suas obrigações vencidas e não as conseguirem cumprir, se teriam ou não este dever de apresentação à insolvência. E o que é que o nosso governo, com as leis que estava a publicar, poderia fazer para proteger as empresas que estivessem nessa situação? Bem, a primeira lei que foi publicada, a lei número 1A/2020, de 19 de março, na minha opinião, não acautelava esta situação. Não suspendia este prazo de apresentação à insolvência. Só se fizéssemos uma interpretação muito ampla do artigo 7º é que conseguiríamos chegar a esta conclusão de que os prazos estariam suspensos. Agora, o mesmo não acontece com a publicação da Lei 4A/2020, de 6 de abril, que veio especificamente dizer-nos que estão suspensos o prazo de apresentação do devedor à insolvência. Note-se que este prazo está suspenso, ou seja, este prazo não vai começar de novo quando este estado de emergência acabar ou quando estas leis forem todas revogadas. Por isso, nós podemos ter aqui empresas, e estou a falar agora só nas empresas, porque as pessoas singulares não têm este dever de apresentação à insolvência. Nós temos aqui empresas que já fecharam ou estão com problemas de produção já há 3 semanas, que foi mais ou menos a altura em que isto tudo começou, 3 semanas, 1 mês, e podem já estar numa situação de insolvência, vendo só pela definição do que é situação de insolvência, há 3 semanas. Ou seja, quando estas normas forem revogadas, no meu entender, por estar uma suspensão dos prazos, ou seja, não há um início novo para estes prazos, estas empresas podem ser obrigadas em, numa semana ou dias, se apresentarem à insolvência, sob pena de estarem a incorrer no não cumprimento do dever de apresentação à insolvência. Isto foi o primeiro aspecto que eu quis retirar aqui da norma que foi publicada. O segundo é que, na minha opinião, e se repararem, esta suspensão deste prazo para a apresentação à insolvência só produz efeitos na data de entrada em vigor da lei, ou seja, no dia 6, segunda-feira. Não tem efeitos retroativos e por isso, e pelo que eu já disse anteriormente, parece-me que esta lei, apesar de ser boa e de vir proteger muitas empresas de caírem numa situação de insolvência e de chegarem rapidamente a essa situação, é boa, mas não me parece o suficiente, porque não acautela verdadeiramente os interesses das empresas por essa situação que eu já disse. Há empresas que podem já estar nesta situação de insolvência. Portanto, não foi um bom passo, não me parece que seja o suficiente. E mais, outra questão se coloca, que é: impede esta lei que outros credores venham requerer a declaração de insolvência do devedor? Não impede, nem poderia impedir.
O governo não pode pôr uma lei que entre na esfera privada dos particulares e diga, a partir de agora não pode requerer a insolvência deste senhor. É claro que com as suspensões dos prazos, se entender que os prazos nas insolvências estão suspensos, que também não é certo, esta insolvência pode não ser levada avante, mas a verdade é que o credor pode pedir a insolvência do devedor. Há sempre uma defesa, que a mim parece-me lógica, que é o devedor vir-se defender, dizer: eu nem sei se estou numa situação de insolvência ou não, nem sei se estou insolvente ou ainda não consegui perceber, mas acho que não estou porque estamos a viver uma situação excepcional em que eu não consegui produzir, em que eu estou fechado, não faturei e, portanto, se calhar com o curso normal das coisas, quando as restrições forem levantadas, eu vou conseguir pagar as minhas obrigações vencidas. De uma maneira geral, não estamos aqui a acautelar que um credor venha pedir a insolvência, temos a certeza de uma coisa, é que esta insolvência nunca vai ser culposa, devido ao dever da apresentação à insolvência, porque este dever está suspenso e não existe, mas pode na mesma ser requerida a insolvência desse devedor por outro credor. Outra coisa que me parece importante e relativamente ao artigo do dever da apresentação à insolvência, no seu número 3, é que quando o devedor seja titular de uma empresa, presume-se de forma ineligível o conhecimento da situação de insolvência decorridos pelo menos 3 meses sobre o incumprimento generalizado de obrigações de dívidas tributárias, contribuições e cotizações da Segurança Social e dívidas emergentes do contrato de trabalho. Quanto a estas dívidas, parece-me um bocado diferente, porque aqui eu acho que as empresas, pelo menos as pequenas e médias empresas, as grandes não, porque acho que algumas não conseguem aceder a estes apoios, estão acauteladas pelos apoios que o Estado fez, nomeadamente o Decreto-Lei 10F/2020, que é o regime excepcional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, e o Decreto número 10J de 2020, que são as medidas excepcionais de proteção dos créditos das famílias e das empresas. Portanto, acho que as empresas não vão cair, ou se caírem na insolvência, não será numa primeira fase, ou seja, já a seguir a esta situação, por dívidas, por falta de pagamento de contribuições e dívidas tributárias, porque de facto aqui estão mais acauteladas. E face a esta situação toda, eu quero agora lançar aqui uma sugestão. E, senhores doutores, quando eu vos digo uma sugestão, é mesmo uma sugestão, porque nós já sabemos que onde há 4 advogados, há 10 interpretações da mesma norma e, portanto, isto é só uma sugestão que me parece ser possível para a resolução de algumas situações de incumprimento contratual que as empresas possam vir a sofrer devido à situação de pandemia que o país está a atravessar. E essa situação é o artigo 437 do Código Civil, o chamado rebus sic stantibus. Este artigo refere que as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, sendo que neste caso a situação anormal é a situação de pandemia que estamos a passar e a declaração do estado de emergência, tem a parte lesada direito à resolução do contrato ou à modificação dele segundo juízos de equidade. Ou seja, eu daqui retiro que estas empresas que se veem em situação de incumprimento contratual, quase que como obrigadas a não cumprir, porque não podem, face à situação do estado de emergência que foi declarado e tiveram que fechar ou não conseguem produzir, podem resolver o contrato ou modificá-lo, segundo sempre os juízos de equidade. E eu acho que esta norma não pode ser ignorada nesta circunstância, e faz sentido que assim seja, porque, como nós sabemos, a celebração dos contratos, quaisquer contratos que celebremos, assenta numa realidade histórica que se está a viver naquele momento da assinatura do contrato. Por isso, a alteração de situações fáticas que foram no pressuposto da celebração daquele contrato, como é o caso de muitos contratos que nós estamos agora aqui, que foram celebrados e que agora não estão a ser cumpridos, não podem deixar de atingir o objeto daquele contrato. E, portanto, o lesado
poderá modificá-los ou resolvê-los, como eu disse, sempre segundo os juízos de equidade. E aí levanta-se outro problema de o que é a equidade, o que são os juízes de equidade. Agora, se alguma empresa quiser, por exemplo, atrasar os pagamentos de um contrato, as prestações de um contrato, 1, 2, 3 meses, a mim não me parece que vá contra os juízes de equidade, porque as nossas próprias leis que foram publicadas vêm, no caso das instituições de crédito, por exemplo, dizer isso, que a moratória, que as pessoas podem atrasar os pagamentos, ficam livres de pagar durante algum tempo. Portanto, isto é só uma sugestão, uma maneira de darmos ou podermos dar aqui uma volta às coisas. Depois, outra forma ou outras duas formas de se evitar a insolvência, tal como a que eu falei anterior, e isto, seus doutores, é mesmo tentar, porque nós não adivinhamos o que vem aí, nem sabemos em que situação económica vão estar as empresas, nem quais são as consequências ou quais vão ser as consequências para estas empresas quando isto tudo acabar. Só vamos descobrir quando elas tentarem ou conseguirem voltar a trabalhar. Mas parece-me que será uma boa estratégia para algumas empresas, sempre, conseguirem negociar um processo de revitalização e recuperação de empresas. Que nós temos dois, que é o RER e o PER. O RER é extrajudicial e o PER é judicial. De igual forma, a insolvência, eu não quero falar destes processos de revitalização e recuperação detalhadamente, quero só fazer uma panorâmica geral do que são, quais são os benefícios para o devedor, os benefícios para o credor, se existirem, que é mais difícil o credor ter aqui alguns benefícios nestes processos. No entanto, face à situação excepcional que estamos a viver, acho que sim, acho que os credores podem de facto ter aqui algumas vantagens. O RER, então, começando por aí, ele está consagrado na Lei número 8/2018, 2 de março, e é um acordo de reestruturação entre o devedor e um ou mais credores. O RER tem esta circunstância, que é que o acordo pode ser feito entre o devedor e um ou mais credores. Não precisam estar todos os credores, na medida em que os credores que não assinarem este acordo de negociação não ficam abrangidos pelos efeitos deste acordo. E, ao contrário da insolvência, obviamente, este plano aplica-se às empresas que estão em situação económica difícil. E talvez esta definição ou este pressuposto de situação económica difícil possa estar mais ligado e faça mais sentido na situação atual que as empresas estão a viver. Porque certamente todas ou a maior parte delas estão numa situação económica difícil. Depois, para que estas negociações destinadas a alcançar um acordo de reestruturação produzam determinados efeitos, que eu vou falar brevemente deles um bocado mais à frente, as partes devem assinar um protocolo de negociação e promover o seu depósito na Conservatória do Registro Comercial. Se as partes se limitarem só a fazer um acordo e não o depositarem, isto não passa de um acordo normal, não tem efeitos, não tem consequências, não tem nada. Portanto, cada empresa toma a decisão que quiser, mas na minha opinião, se vamos adotar o RER, vamos adotá-lo com todas as medidas que eles nos possam trazer e todas as vantagens e se calhar algumas desvantagens, mas acho que é caso para, sem dúvida, fazermos o depósito destas negociações. Após o depósito do protocolo de negociação, o devedor fica obrigado a manter o curso normal do seu negócio e não praticar atos de especial relevo. É claro que esta questão do curso normal do seu negócio, de manter o curso normal do seu negócio, pode aqui trazer alguns problemas nesta fase. Porquê? Porque não me parece que nenhuma empresa consiga aderir ao RER nesta fase em que não está a trabalhar e não está a manter o curso normal do seu negócio. No entanto, uma empresa que aderiu a este plano antes da situação do estado de emergência, não vejo porque este plano seja agora suspenso por alguma razão.
porque obviamente que as medidas do RER não se vão sobrepor às medidas do estado de emergência. Se as medidas do estado de emergência são concretas no sentido de obrigar aquelas empresas a fechar, não me parece que isto inviabilize a continuação deste plano. Claro que a empresa não vai conseguir estar a produzir, mas se calhar em vez de pagar agora ou no próximo mês aquelas obrigações a que estava obrigado na negociação, puxá-las para daqui a um mês ou dois quando voltar a trabalhar. Depois, a participação no protocolo das negociações ou a adesão a este por credor que tenha requerido a insolvência do devedor determina a imediata suspensão do processo de insolvência, caso esta ainda não tenha sido declarada. E esta é uma verdadeira vantagem para o devedor, que é o devedor que esteja com a corda ao pescoço e com os credores atrás dele e a ameaçá-lo que vão propor o processo de insolvência, vêm aqui ou podem ver uma escapatória, que é tentarem uma negociação no âmbito deste plano para, de certa forma, tentarem aqui fugir à situação de insolvência e, se calhar, até vencê-la face às circunstâncias que estamos a viver, porque o normal, e acho que os seus doutores sabem, é que uma empresa, quando começa a chegar a uma fase ou uma situação de insolvência, é muito difícil voltar atrás ou retroceder. Mas lá está, nós estamos aqui a falar numa situação completamente extraordinária, em que estas empresas estão mesmo impossibilitadas de trabalhar e não conseguem dar a volta a isso. Depois, outra vantagem importante do RER é que, com o depósito deste protocolo de negociações, os prestadores dos serviços essenciais ficam impedidos de interromper o fornecimento destes serviços por dívidas relativas a serviços prestados em momento anterior. É claro que nesta fase do estado de emergência, estes serviços acabam também por estar, de certa forma, assegurados. E esta proibição só dura por 3 meses na situação do RER. Depois, quanto ao RER e ao dever de apresentação à insolvência. A vantagem aqui que o RER pode trazer é que, se após o depósito do protocolo o devedor ficar em situação de insolvência, a contagem do prazo para a apresentação do devedor à insolvência apenas se inicia após o encerramento das negociações. Ou seja, é como se nós tivéssemos aqui o início de um novo prazo. A empresa pode pode achar no final de toda esta situação que está apenas numa situação económica difícil, submeter-se ao RER com a concordância de um ou mais credores e, posteriormente, se vir que não consegue, aqui é como se fosse um reinício do dever de apresentação à insolvência, é como se fosse um começar de novo. Depois, o acordo de reestruturação, como eu disse, só produz efeitos para quem o assinar. E este depósito também determina a imediata extinção dos processos declarativos, à exceção dos processos judiciais de natureza laboral. Estes são específicos que não se extinguem com a entrada ou com o depósito do RER. Outra vantagem, e esta sim para os credores, é que o acordo de reestruturação, quando não cumprido, porque pode sempre não ser cumprido, obviamente, constitui título executivo relativamente às obrigações pecuniárias nele assumidas pelo devedor. Ou seja, os credores que fizerem aqui este acordo, se ele não for cumprido, tenham um título executivo para intentar uma ação e verem o seu crédito satisfeito. E quanto ao RER, penso que foram abordados aqui as questões essenciais, sem entrar muito na tramitação dele, porque não acho mesmo essencial, mas só para os senhores doutores perceberem que há aqui um plano extrajudicial, é como se fosse uma tentativa de resolver tudo a bem, de uma forma pacífica e tentar evitar ao máximo ir para o tribunal e levar estas empresas todas à insolvência, que se calhar é o que poderá vir a acontecer e, aliado a isso, vem também a nossa economia por aí abaixo e que não vamos conseguir controlá-la se tivermos várias empresas a apresentar a insolvência. Pode retomar a conferência, doutor. Obrigada. Eu vou tentar
recomeçar de onde acho que parei e por isso, se me repetir, peço desde já desculpa, eu acho que me apercebi a tempo deste problema técnico, mas eu vou retomar do início do PER. Portanto, que acho que foi mais ou menos onde parei, e do PER só tinha dito que é um processo de caráter urgente e esta parte acho que não disse que podem aderir a este processo especial de revitalização as empresas que estiverem em situação de insolvência meramente iminente, mas que ainda seja suscetível à sua recuperação. E, a par com o RER, acho que se calhar temos bastantes empresas neste momento que estão numa situação destas, que não é uma situação de insolvência pura, é sim uma situação de insolvência meramente iminente, ou seja, estão a caminhar para lá, mas se forem tomadas certas medidas, estas empresas ainda são suscetíveis de serem recuperadas. Este, como eu disse, é um processo judicial e, portanto, o devedor e o credor ou credores deverão assinar uma declaração datada com base na qual o devedor comunicará ao tribunal competente para declarar a insolvência que pretende dar início ao processo. Depois, o devedor deve comunicar por carta registada a todos os seus credores a entrada neste processo, que deu início a este processo de revitalização e convidá-los a participar todos nestas negociações. E a partir daí, os credores dispõem de um prazo de 2 meses para concluir todas as negociações encetadas, o qual poderá sempre ser prorrogado só uma vez por um período de 1 mês. Todos os credores podem, a todo o tempo, entrar e participar nestas negociações mediante um aviso por carta registada. E mais uma vez, tal como fiz no RER, acho importante falar aqui de quais são as consequências nos processos, nos outros processos declarativos e de insolvência, da entrada ou da adesão a este processo especial de revitalização. Quando se inicia este processo especial de revitalização, há a nomeação de um administrador judicial, que é ele que vai, pode-se dizer, comandar todas as negociações que sejam feitas. E a nomeação deste administrador judicial provisório, no processo de revitalização, tem como efeito obstar à instauração de quaisquer ações de cobranças de dívidas contra o devedor e durante o tempo em que perdurarem as negociações. Portanto, todas as ações com uma finalidade idêntica, que é de cobrarem as suas dívidas, são como se suspensas, e os processos de insolvência, em que anteriormente haja sido requerida a insolvência e ainda não decretada, suspendem-se também com a publicação no portal de sítios do despacho da nomeação do administrador judicial. Portanto, mais uma vez, para o devedor que esteja numa situação difícil e que, como eu disse lá atrás, o facto de os credores não estarem impedidos de requererem a sua insolvência, apesar de não ser culposa, mas que possam na mesma requerer esta insolvência, acabam por estar aqui protegidos se conseguirem aderir ou se conseguirem um acordo para todos aderirem a este processo especial de revitalização, que acaba por suspender estes processos de insolvência que ainda não tenha sido decretada. E parece-me que nestes próximos tempos nenhuma insolvência que seja requerida por agora será decretada logo imediatamente ou serão cumpridos os prazos para ser decretada. Depois, o PER pode ter 2 maneiras de se concluir. Ou se conclui com a aprovação de um plano de recuperação e a empresa tem que o cumprir e tem efetivamente que tentar a recuperação da empresa e pagar as dívidas que tem com os credores, ou pode-se concluir sem a aprovação de um plano de recuperação. E quando não há aprovação deste plano de recuperação, temos 2 situações. O devedor pode estar numa situação de insolvência e aí o administrador judicial é obrigado a comunicar ao tribunal e é decretada a insolvência do devedor, ou pode não estar. E quando não estiver, quando isso acontecer, quando o devedor não estiver em situação de insolvência, o que acontece é que os efeitos do PER é como se extinguissem, deixassem de existir. E agora que terminei de falar dos processos
de revitalização e recuperação de empresas, e também já abordei um bocado a situação da insolvência, coloca-se aqui uma questão que a mim me parece muito importante, que é: serão as medidas adotadas pelo governo suficientes para proteger as empresas dos efeitos desta crise que se avizinha? Eu dividi isto, ou quero dividir isto, em 3 partes, que é as grandes empresas, as médias empresas e as pequenas empresas. Nas grandes empresas, apesar de algumas não poderem aceder aos apoios que o Estado neste momento está a dar, acho que são as que estão mais acauteladas, até por causa dos empréstimos e da facilidade que vão ter em conseguir empréstimos. As médias empresas será um bocado o salve-se quem puder, e peço desculpa pela expressão, porque vão-se salvar aquelas que têm algum capital e que têm alguma maneira de pedir empréstimos ou de ir pagando as suas obrigações vencidas. No entanto, ficam aqui prejudicadas e acho que não são de todo suficientes as medidas adotadas para proteger as pequenas empresas, que são a maioria. O nosso país, a maioria dele é constituído, ou existem muitas mais pequenas empresas. E porquê? Porque estas empresas, muitas delas, se não todas ou quase todas, não vão conseguir empréstimos dos bancos, porque têm dívidas, naturalmente, e portanto não vão conseguir ver os seus direitos ou as suas dívidas pagas de maneira facilitada. E portanto, eu acho que o que se deveria fazer, e eu não quero dizer o que se deveria fazer, porque isto é sempre um pau de 2 bicos, mas acho que uma medida importante que se poderia pensar em adotar, ou uma solução lógica que poderia pensar-se, era um congelamento total das obrigações destas pequenas empresas. Ou seja, enquanto não estivessem a faturar, as obrigações não se venciam. Além de não estarem obrigados a pagar, também não tinham nenhuma obrigação a vencer-se, ou seja, não estavam com a corda ao pescoço. E é claro que isto obrigaria uma intervenção muito maior do Estado, logo porque se as empresas estavam com todas as obrigações vencidas, não poderiam estar a pagar os salários aos trabalhadores. E aí o Estado tinha que intervir e responsabilizar-se por inteiro por estes salários a estes trabalhadores, de forma a não prejudicá-los. Esta solução é uma solução que envolveria uma reestruturação enorme de todas as medidas adotadas até agora. É uma solução que se calhar até não poderia não ter um total sucesso com todas as empresas e se calhar criaria aqui algumas desigualdades entre as empresas. Admito que sim, mas também não estou a ver outra maneira de salvar estas empresas ou algumas destas empresas que neste momento estão mesmo prestes a cair numa situação de insolvência. E nós sabemos, isto já nos aconteceu há uns anos atrás, se nós temos muitas empresas a cair numa situação de insolvência, a pedir insolvências e a arrastar empresas também para a insolvência, porque umas arrastam-se as outras, não vamos conseguir de todo controlar a nossa economia e vamos cair a um tombo muito grande. Portanto, era uma maneira de tentarmos salvar de certa forma ou como possível estas empresas. Agora, acho que as medidas adotadas para já não protegem totalmente as pequenas empresas e destas me refiro em especial. Depois, surge-me aqui outra questão, que é: deverá ou deverão ser suspensos todos os prazos de processos urgentes? Bem, isso é uma questão que eu ainda sou sincera, que ainda não consegui perceber se estão suspensos ou não. Mas acho que não, e acho que não deveriam. Até que porque, por exemplo, as empresas que estejam em pé ou que tenham adotado o processo especial de revitalização, que é um processo urgente e, portanto, correm férias, era importante para estas empresas que, se calhar, já aderiram ao PER antes desta situação do estado de emergência, possam recorrer a ele e não ter nenhum prazo suspenso ou não ter os tribunais neste momento parados, de forma a que possam recuperar o máximo que conseguirem e se calhar sair desta situação um bocadinho melhor e um bocadinho mais, com mais liquidez
para fazer frente às dificuldades que aí venham. Outra interpretação que tenho, e esta confesso que não sei mesmo se poderá criar aqui discussão, é que eu, para já, de todos os decretos que foram publicados, não consigo encontrar alguma coisa que me venha dizer que as empresas que estejam em PER ou em RER não possam também aceder aos apoios do Estado. Nomeadamente, e os principais, ao regime excepcional de mora do pagamento das rendas e às medidas excepcionais para a proteção dos postos de trabalho. É que, de facto, se estas empresas puderem estar em PER e em RER e aceder a estes apoios, é uma grande ajuda para elas se recuperarem de uma forma mais rápida e eficiente. É claro que isto traz aqui uma discussão medonha, não digo que não. Agora, de facto, não li nada que as impedisse de poderem usufruir destes apoios. E se assim for, se puderem usufruir destes apoios, por que não conjugarem as duas coisas e se calhar tentarem uma recuperação mais rápida? Quanto à insolvência das pessoas coletivas, eu não vou mesmo alongar mais, porque acho que já falei bastante. E lá está, como eu disse no início, não é de todo a minha intenção falar aqui pormenorizadamente destes processos. Portanto, acho que vou agora começar por falar das insolvências das pessoas singulares, que sem dúvida alguma estão em melhor posição do que as empresas, na medida em que, a existir uma insolvência de pessoas singulares, entendo eu que será maioritariamente por dívidas de falta de pagamentos de créditos. As pessoas vão estar impossibilitadas de pagar os créditos que contraíram. Mas temos o Decreto-Lei 10/2020, que são as medidas excepcionais da proteção dos créditos familiares e que se calhar poderão aqui impedir que muitas destas pessoas caiam nesta situação de insolvência, porque não estão obrigadas a de imediato pagar os seus créditos. É claro que isto não traz uma solução ad eternum. As pessoas, se calhar daqui a um ano, continuam a sofrer as consequências do que se está a passar agora e se calhar já não vão ter estes apoios. E se calhar aí vão estar numa situação de insolvência porque não vão conseguir cumprir os créditos na mesma. E, faça isso, é agora que eu lanço uma outra sugestão que, mais uma vez, pode ou não ter algum efeito, que é as pessoas aderirem, de uma certa forma, ao plano de ação para o risco do incumprimento, que está no Decreto-Lei número 227/2012, de 25 de outubro. Este é um diploma que estabelece os princípios e as regras que as instituições de crédito têm que observar no acompanhamento e gestão de situações de risco de incumprimento e na regularização extrajudicial das situações de incumprimento das obrigações. Ou seja, isto são dois planos, que é o PARI e o PERSI, que são planos em que a instituição de crédito é obrigada, no PARI, o PARI é quando não há uma situação de incumprimento, mas há o risco de existir essa situação e nessas circunstâncias a instituição de crédito é obrigada a acompanhar o cliente bancário para que ele não caia nesta situação de incumprimento. Se isto e se mesmo assim o cliente cair numa situação de incumprimento, então a instituição de crédito deve adotar um plano de ação, um procedimento extrajudicial de regularização de situação de incumprimento. Em que é que consiste este procedimento de regularização da situação de incumprimento? Consiste na instituição de crédito fazer um estudo da situação do cliente e ver como é que está a sua saúde financeira, ou seja, tentar perceber se ele consegue e tem condições para cumprir
para cumprir estas obrigações, pagar estes créditos, estas prestações ou não. E se não estiver em condições, que será o mais normal, porque se não está a cumprir à partida é porque não está em condições de o fazer, deve então a instituição de crédito apresentar uma proposta de regularização daquela situação adequada à situação financeira do seu cliente. Como nós sabemos, porque todos acho que já tivemos um cliente com um problema destes, nem sempre é fácil negociarmos aqui, ou negociarmos, nomeadamente com algumas instituições de crédito, instituições financeiras, um acordo de reestruturação ou regularização do crédito. Mas o que este decreto nos vem dizer é que estas instituições têm que o fazer, e se por acaso não o conseguirem fazer porque não há um acordo, porque tudo se faz por acordo, porque o cliente não aceitou o plano ou porque a instituição acha que o plano não é benéfico, têm pelo menos que acompanhar este cliente e informá-lo de toda a situação e dar-lhe os meios necessários para que ele tente resolver isto a bem, ou seja, sem que tenham logo que recorrer a uma ação executiva ou colocar logo este cliente no tribunal. E este decreto traz mesmo essa obrigação para estas instituições financeiras, diz mesmo que elas têm que prestar auxílio, elas são obrigadas a adotar estas medidas, seja elas próprias, porque estão a pressentir ou porque o cliente lhes diz que está numa situação de risco, porque em cumprimento elas apercebem-se que está numa situação de risco e a própria instituição adota estas medidas, seja porque o cliente pede, envia uma carta a dizer que quer aderir a algum destes planos, a instituição é obrigada, pelo menos, a uma tentativa. Porque eu chamo-lhe tentativa porque o acordo pode sempre não ser alcançado. E aí, caso não tenha sido alcançado o acordo, o cliente pode solicitar a intervenção de um mediador de crédito. Uma vantagem deste PERSI, deste plano de regularização, é que no período compreendido entre a data de integração do cliente no PERSI e a extinção deste procedimento, este procedimento extingue-se, por exemplo, com o pagamento ou com a falta de acordo, a instituição de crédito está impedida de resolver o contrato de crédito com fundamento em incumprimento, de intentar ações judiciais tendo em vista a satisfação do seu crédito e de ceder a terceiros uma parte da totalidade do seu crédito. Portanto, isto é de facto uma vantagem e dá aqui tempo ao devedor e ao cliente, neste caso, de tentar regularizar a sua situação ou ver o seu cumprimento de uma forma mais facilitada, consiga de forma mais fácil cumprir isto, se calhar diminuindo aqui as prestações ou o valor das prestações. Um último reparo que gostaria de fazer quanto à insolvência de pessoas singulares e que todos conhecemos, penso eu, e que pode ser muito utilizado, é que se mesmo assim, depois de todas estas medidas do governo, depois de tentarmos um PAR e um PERI, a pessoa singular continuar em situação de insolvência, em que não consegue mesmo cumprir as suas obrigações, que existirão, com certeza, porque muitas vão perder o emprego, muitas vão ficar em situações de facto bastante difíceis, ao devedor pode-lhe sempre ser decretada a insolvência e concedida a exoneração do passivo restante, que se traduz na exoneração dos créditos sobre a insolvência que não foram integralmente pagos no processo de insolvência ou nos 5 anos posteriores ao encerramento. Já dá uma ajuda, porque é como se o devedor, que ficou de facto numa situação muito prejudicial, visse o seu cadastro, vamos assim dizer, limpo e poderá continuar uma vida começando do zero, porque de facto não teve culpa naquilo que lhe aconteceu. E eu acredito que a maior parte das insolvências que vão ocorrer devido à pandemia que estamos agora a atravessar sejam sem culpa, porque de facto as pessoas estão numa situação excepcional, nunca se viram numa situação como esta, e por isso terão aqui todos os pressupostos preenchidos para que lhes possa ser concedida a exoneração do passivo restante. Chamar só a atenção que esta exoneração não abrange os créditos por alimentos, as indenizações devidas por factos ilícitos dolosos praticados pelo devedor,
os créditos por multas, coimas e outras sanções pecuniárias por crimes de contraordenação e os créditos tributários, ou seja, os créditos às finanças e as pensões de alimentos aqui não ficam exoneradas. E assim, senhores doutores, termino aqui a minha apresentação. Acho que consegui falar das coisas essenciais e das coisas mais importantes e que me parecem a mim mais importantes e, portanto, agora, se souber e se conseguir, poderei responder às perguntas que entenderem. Pronto, doutora Isabel, nós já temos aqui duas questões e uma reflexão aqui do colega Carlos Jorge Gonçalves. Eu não sei se tem acesso aí ao questions and answers aí no seu canto inferior. Canto. Sim. Então, o doutor Carlos Gomes Ferreira pergunta-lhe para uma eventual resposta se a obrigação da apresentação à insolvência fica ainda suspensa durante o estado de emergência, sempre que o devedor tenha comunicado ao tribunal o início de negociações com os seus devedores, com os seus credores, com vista à ação de medidas de reestruturação. Ou seja, deixa-me ler, sempre que o devedor tenha comunicado ao tribunal o início de negociações com os seus credores, com vista à ação, se a apresentação à insolvência fica ainda suspensa. Sim, o dever de apresentação à insolvência, Sr. Dr. Carlos Gomes Ferreira, neste momento está suspenso. E se o devedor comunicou ao tribunal o início de negociações, ou seja, ou está império, está a iniciar um processo especial de revitalização, de recuperação da empresa. Portanto, o prazo para se apresentar à insolvência está suspenso e só começará ou se iniciará ou só terá esse dever depois, se vir que as negociações não são levadas a bom porto e que de facto está numa situação de insolvência. Portanto, a minha resposta é que sim, que a partida está suspenso. Durante o estado de emergência isso está. Penso que respondi ao que me foi perguntado. Também me parece que sim. Temos aqui outra questão do mesmo colega. Podem ser sustentadas dúvidas quanto à possibilidade dos processos de insolvência e revitalização de empresas prosseguirem neste momento, nomeadamente através de meios de comunicação, como a teleconferência ou videoconferência? Podem. Na minha opinião, sim. Eu acho que, e pelo que nos diz a norma, e até vou pegar aqui nela, à partida os processos urgentes não estão suspensos e o PER e a insolvência são processos urgentes. No entanto, e face à situação excepcional que nós estamos a viver, porque eu vou sempre falar na situação excepcional que nós estamos a viver, acho que não devem ser criados entraves a que estas diligências se façam pelos meios de teleconferência ou videochamada, mas temos que ter atenção que podem existir colegas ou funcionários do tribunal ou juízes, porque isto para funcionar temos que estar todos, que não estejam em condições de poder levar a cabo estas diligências e, portanto, sim. Agora, pelo que diz a norma em específico, não, estes processos devem continuar e, como eu referi, até é vantajoso para as empresas que continuem. Entretanto, temos aqui mais uma questão. Eu se calhar deixava a ler, se calhar é mais fácil. Do Dr. Carlos Jorge Gonçalves. Sim. Pois, o Dr. Carlos vem-me dizer a dúvida que eu levantei, que é, se as empresas não tiverem a sua situação tributária e a sua situação contributiva regularizada, não poderão aceder às medidas de apoio. Certo, não obsta estar em RER ou PER. A verdade é que as empresas que estejam em RER ou em PER podem não ter só dívidas tributárias ou à segurança social, podem ter dívidas com os seus fornecedores só. E aí, se estiverem em PER ou em RER, não me parece que seja uma objeção a que acedam a estas medidas. Agora, acho que, e senhores doutores, é o que eu digo, eu li aqui já vou lendo as leis que estão a ser publicadas, mas acho que, em especial, as medidas do layoff, por exemplo, e a das rendas, não estão relacionadas com as situações tributárias ou as situações contributivas. Acho que as empresas
têm outros requisitos, como por exemplo os 40% de diminuição da atividade, o encerramento. Penso eu que nesses casos, ou pelo menos a essas medidas, poderão aceder. E depois, as dívidas contraídas no decurso do processo de insolvência, que simultaneamente que não puderem ser. Não. Eu, aqui na dúvida do Dr. Carlos Jorge Gonçalves, eu penso que não, porque são dívidas que não, lá está, não foram ao processo de insolvência. E, portanto, esta questão tem aqui como é que eu lhe de explicar? Tem aqui dois entendimentos interessantes. E eu tive uma situação dessas e até posso explicar que foi na questão de uma dívida que era conjunta e um pediu a insolvência e outro não, e portanto eu acho que esta situação aqui pode ser interessante. É que quando é feita a exoneração, o que é dito é que a pessoa está exonerada de todas as dívidas contraídas anteriormente e, portanto, podemos interpretar, está exonerada das dívidas todas. Se um credor não veio reclamar, olha, azar, viesse e, portanto, está exonerado. Mas depois temos situações como, por exemplo, a que eu tive e que também ainda não sei bem como é que vou resolver, que foi a de existir uma dívida comum, que era um casal que se divorciou e tinham uma dívida comum a um banco e um pediu a insolvência e o outro não. E então a dúvida foi, ficou exonerado daquela dívida, certo? Mas o ex-cônjuge ficou obrigado a pagá-la e depois, se calhar, tem o direito de regresso. Portanto, ficou exonerado, mas não foi uma verdadeira exoneração, porque se calhar vai ter agora que pagar a sua metade em termos de direito de regresso. Agora, Sr. Dr. Carlos, eu acho, mas lá está, estou-lhe a dizer, eu acho que fica exonerado na mesma, porque o credor é que tinha a obrigação de vir reclamar a sua dívida. Mas lá está, se calhar existem pessoas mais capacitadas para lhe responder a isto e que se calhar já passaram mesmo por estas situações. Penso que não há mais nenhuma questão, pois não, doutor António? Pelo menos colocadas aqui não, estava aqui a tentar perceber aqui na lateral, mas também parece-me que não. Eu gostava só, não sendo uma questão propriamente dita, mas essa questão que falou, que mencionou da suspensão generalizada das obrigações das empresas e que seriam de alguma forma assumidas pelo Estado, eventualmente, eu percebo o fundo dessa sugestão, mas isso no limite, não é? Isso é impraticável, não é? Tendo em conta que nós não sabemos o dia da manhã e estas pequenas e médias empresas, se 90% delas, não é, começar a não conseguir de nenhuma maneira cumprir com as suas obrigações, passar isso tudo para o Estado, eventualmente ao colapso será mesmo total, em vez de ser só das empresas e as consequências atinentes a tudo mais. Mas sem dúvida que acho que é uma sugestão que merece reflexão, porque depois também tem a contrapartida, os trabalhadores vão para o desemprego, não vão, é questão de salariais, o Estado o que não paga de um lado vai ter que dar no outro, portanto é uma sugestão interessante. Eu acho que sim, eu acho que se o Estado agora se calhar conseguir fazer este esforço extra, não é? Porque isto será sempre um esforço extra e grande, não tenho dúvida nenhuma, que se calhar tínhamos que chegar aqui a um acordo dos trabalhadores virem todos receber o salário mínimo, uma coisa deste género. Se chegarmos a esse ponto, se calhar vamos diminuir os encargos do Estado para o futuro, que se tivermos muitas empresas aqui a cair na situação de insolvência e não se conseguirem manter, não vamos nunca conseguir recuperar, nunca, é um bocado geral, mas não vamos conseguir em tão pouco tempo recuperar a nossa economia. Portanto, lá está, Dr. António. Foi o que eu disse. Esta é uma solução que precisa de ser bem pensada e ver bem os prós e os contras. Não havendo mais questões, eu dou por encerrada esta sessão.
Gostava de agradecer à doutora Isabel de Paiva, que se disponibilizou Obrigada. a nos dar esta sua sabedoria e a sua atenção a nós. Gostava só, antes nos despedimentos finais, de lembrar os colegas que a nossa próxima sessão online será no dia 16 de Abril, pelas 18 horas, e o tema será sobre a fiscalidade dos advogados, como prevenir litígios e otimizar recursos. A oradora será a estimada colega aqui de Braga, a doutora Susana Costa, e mais uma vez será a organização da Delegação de Braga em cooperação com o Conselho Regional do Porto. Gostava de desejar a todos os presentes uma boa Páscoa, cuidado com as amêndoas e protejam-se e ficam em casa. Obrigada a todos. Obrigado.